Muito bem, coisa boa, entrando ao vivo diretamente da província de Shizuoka, aqui na terrinha do Sol Nascente. Carlinhos Villaronga, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos Mochiori, esse nosso espacinho na internet pra gente receber gente legal, pra trocar figurinha, pra gente trocar experiências. Afinal, Mochiori quer dizer isso, né? Junta pratos, cada um traz um pouquinho do que tem, a gente põe na mesa, ainda que seja uma mesa virtual, a gente divide e contribui a nossa maneira para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Caso você seja um dos meus ouvintes cegos ou com baixa visão, eu, Carlinhos Villaronga, sou um cara branquela, magricela, eu uso barba, cabelo e bigode curtinho, raspado com máquina. Nessa transmissão, eu estou numa moldurinha retangular do lado direito da tela, com fones de ouvido de estúdio, com um microfone de estúdio no meu primeiro plano, tô com um suéter azul marinho porque está friozitos. E atrás de mim tem uma mesa de escritório e uma paredinha branca. Tá aí um pouquinho de audiodescrição para tornar o nosso podcast um pouquinho mais amigável para os nossos queridos ouvintes cegos e com baixa visão. Hoje a nossa missão é falar sobre voz e comunicação. E como eu não entendo nada desse negócio de voz, comunicação, gosto de falar pra caramba, mas não entendo nada desse trem, eu convidei aqui a fonoaudióloga Raquel Melo. Eu vou abrir o microfone dela, já vou dar as boas-vindas. Olá! Olá! Boa noite para vocês, né? Bom dia para mim, boa noite para vocês. Um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco sobre o meu trabalho e o que eu amo fazer, que é cuidar de voz. E prazer estar aqui conhecendo vocês também nessa manhã. Essa noite, coisa né? boa. É, uma manhã, uma noite, a gente tem esse problema, né? São exatas 12 horas de diferença do Brasil para o Japão. E a gente sempre tem esses desafios. Aqui da terrinha do Sol Nascente, um menininho que disse que já fez visitas ao fonoaudiólogo, mas não faz ideia do que ele foi fazer lá. Renin Masuyama, lá do Dropzilla. Tudo bem, meu querido? E aí, Carlinhos, beleza, cara? Valeu pelo convite de novo aí, né? Ah, você tá me acostumando mal, hein, cara? Por causa de você agora, eu tô tendo que falar sério mais vezes, né? Só pra Raquel entender a questão da piada, porque o Dropzilla é mais à vontade. É o caos. Tá liberado coisa pra jovem, vocabulário mais jovem, inclusive um vocabulário diferenciado de jovens. Né? E quando ele fica meio sem graça, quando ele vem aqui no Diálogos Mochiori, porque a gente fala com profissionais, a gente conversa com educadores, ele fica meio sem jeito. Mas é bom, ele tá todo feliz, Raquel, porque agora ele é um homem casado, acabou de mudar de apartamento, aí tá aí colocando os robozinhos no armário porque ele tá montando pela primeira vez na vida dele um estúdio decente, agora que tem uma esposa que bota ordem na casa, coisa linda. Com espaço pra andar na casa, né? Com espaço pra andar na casa. Ele morava dentro de um Kinder Ovo, era literal, que se ele caísse da cama, ele caía dentro da pia, era um negócio horroroso, assim, o apartamento dele. Minha esposa entrar em casa, eu tinha que sair, né? Era minúsculo o apartamento. Agora tá com um apartamento decente, 2 andares, tá aí metidão, feliz, exibindo, viu, gente? Pra quem tá ouvindo aí nos agregadores de podcast, exibindo um monte de robozinho em cima do ombro direito dele, no ombro esquerdo dele tem uma Gibson vermelha, mó metido ele. Tem uma história que ele disse que ele vai contar, que ele passou um mês aí só comendo arroz com sal pra poder pagar a guitarra, mas aí faz parte do rolê. Gente, seguinte, primeiro aqui eu quero deixar aqui minhas palminhas para a jornalista Erika Okazaki, porque eu conheci o trabalho da Raquel Melo pelos stories da Erika, e aí eu entrei em contato rapidex, né, porque o podcast é meio desesperado às vezes, a gente já entrou em contato, felizmente o diálogo fluiu, e algum tempinho depois a gente conseguiu marcar esse bate-papo para a gente falar de voz e de comunicação. Eu quero deixar apenas 2 recados aqui no início. Lembrar você de que nós do Diálogo Mochiori, nós somos parte do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Ai, que coisa maravilhosa! E que dia 25, esse sábado, a tão esperada Semana Podosfera Nipo Brasileira vai começar! Ai, que maravilha! A gente vai ter um punhado de live, a gente vai ter entrevista e o primeiro encontro presencial no dia 2 de dezembro na cidade de Hamamatsu, que é conhecida como a cidade mais brasileira do Japão. Olha que maravilha. Muito bem. Então, você pode acompanhar... O primeiro gravado, né? O primeiro... Porque a gente já teve presencial antes, a gente só não gravou.
É que a primeira vez o presencial ele não fez parte da semana, foi uma coisa mais pessoal, não foi institucional. Né? É justo. E aí vai ser o primeiro evento oficial com canequinhas, com distribuição de adesivo de brinde pra galera, com café oferecido por um grupo de empreendedoras, uma rede de empreendedoras que está apoiando a rede de podcasts do Brasil. Então vai ser lindo, então acompanhem. Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, você pode acompanhar o meu perfil no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, TikToks da vida, sei lá, onde você quiser, que eu vou estar postando atualizações lá para você ficar sabendo o que vai rolar, porque vai ter bastante conteúdo gratuito para contribuir com os produtores de conteúdo digital no Japão, em especial os podcasts. Pronto, recado 1 dado. Recado 2, agradecer aos nossos apoiadores do Projeto Tsuru, que é um projeto que reúne aí psicólogos que falam português, inglês, japonês e alguns outros idiomas, reúne também nutricionistas para contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Então, se você não conhece, busca aí na sua rede social Projeto Tsuru e você pode agendar o seu atendimento nutricional ou o seu atendimento psicológico. Muito importante, a gente está entrando no inverno, muita gente que sofre de transtorno bipolar e de depressão fica mal no inverno do Japão, porque é pouco tempo, até para a Raquel conhecer. 4:30 da tarde já está começando o entardecer, 5:30 já tem estrela. Então, para quem está lidando com depressão ou tá numa fase ruim da depressão, é um ciclo sempre ruim no inverno, né? Muito frio, muito tempo sem luz, pouco horizonte e as pessoas não ficam bem. Então, aproveite a oportunidade aí, Projeto Tsuru, vai se cuidar, né? Se cuide, se deu esse direito, né, de você se cuidar para você ficar bem no inverno. E aí quando a gente for recebido pelo Sakura lá em abril de 2024, pra gente tá muito bem. Pro pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, olá, palminhas para você, deixar aqui o nosso abraço pra galera do Cast Brothers Podcast, legal ter vocês por aqui. Muito massa. Pronto, chega, já paguei aqui, viu, a taxa dos apoiadores, tá tudo lindo e maravilhoso. A minha primeira pergunta é simples e básica e tranquilona. Raquel Mello, quem é Raquel Mello? O que ela faz da vida? Lógico, né? Que é fonoaudióloga, já entreguei aqui o spoiler, né? Mas, por favor, se apresente com um pouco mais de espaço, com mais tempo. Fique à vontade. Vamos lá. Raquel Mello é uma profissional dedicada que procuro sempre ver o total da pessoa, não somente a voz, mas eu procuro sempre acolher as pessoas que eu atendo, as pessoas que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar de gente, eu gosto de pessoas, gosto das histórias das pessoas, e gosto de cuidar dessas pessoas, sabe? Eu acho que depois que eu me tornei mãe, mais ainda, aquela, né, coisa maternal, de cuidar. Sou mãe, né, como já falei, tenho 2 filhos, o Bruno de 13 anos e a Luísa de 9 anos. Sou casada e meu marido fala japonês, tá? Fez faculdade de japonês. Caramba! Aqui no Vocês não têm ascendência japonesa, não. Fez por esporte. Ele gostava muito da língua, se interessava muito pela cultura, e ele foi fazer letras e escolheu português e japonês. Uau! E teve muita convivência, tem muitas amigas que vieram de intercâmbio do Japão para cá, então ele me apresentou depois, a gente tem amigas que moram no Japão, outras que moram aqui, e ele ama a cultura, o sonho dele é visitar o Japão. Vem para cá, quando vocês vierem para cá, avisa que vocês vão comer onigiris e lamens e as coisitas com a gente aqui. Só falar, quando vier para cá, só dá um toque. Vamos sim, se Deus quiser. Então, eu sou uma pessoa assim, que gosto muito de cuidar de pessoas. E como a fono entrou na minha vida, né, eu sempre cantei, desde pequena. Eu sempre cantei na igreja, sempre adorei cantar, sempre fui aquela pessoa que nunca tive problemas com câmera, nem com estar lá na frente, sempre estava lá na frente com o microfone, desde pequenininha. Tenho vídeos, fotos, assim, com 4, 5 anos de idade, eu cantando. E daí esse interesse por cantar, e eu era louca para gravar um CD, para ser cantora. Nossa, aquela coisa assim. E cheguei até, mas eu já estava na faculdade nessa época. Uhum. Cheguei aí no estúdio para ver como seria e tal, mas
acabei abandonando esse sonho, né, de gravar. Eu nunca deixei de cantar, mas o sonho de gravar eu abandonei e comecei a me interessar. Então, poxa, o que eu posso unir com essa questão já que eu gosto tanto de música, gosto tanto de cantar, era uma coisa assim que eu cantava, esquecia da vida, né, era assim meu lugar de paz, minha alegria, gostava de fazer firulas com a voz, gostava muito de cantar, gosto até hoje. Então, o que eu podia fazer, né, que eu pudesse trabalhar com isso, ser a minha profissão mesmo. E aí eu na minha igreja, né, que eu faço parte desde pequenininha, eu tinha 2 amigas que estavam fazendo fono. Na época, a fonoaudiologia ainda era um curso novo, né? Hoje em dia, graças a Deus, está bem mais divulgado, as pessoas conhecem mais, mas naquela época ainda era assim, um curso relativamente novo, poucas pessoas conheciam. Mas eu tinha 2 amigas na minha igreja que já faziam essa faculdade, e as 2 eram cantoras. Uma, inclusive, é cantora até hoje, gravou CD, tem uma voz maravilhosa. E eu perguntei, assim, fui me interessando, né, perguntando para elas o que fazia, e comecei a me interessar, né, por conta da voz. Eu lembro que na faculdade eu falava assim, olha, eu já está certo, eu vou trabalhar com voz. Grudei no professor de voz, e o professor de áudio eu ficava implicando com ele, falando que eu não ia trabalhar com áudio. E depois eu vou contar aqui na minha história que não foi bem assim. Mas, pois a gente faz os nossos planos, né? Mas às vezes a vida dá algumas voltas. Mas eu sou essa pessoa, apaixonada por pessoas, por vozes, pela comunicação, pela expressividade, e amo trabalhar com o que eu faço. Caramba, uma curiosidade completamente aleatória, né? O Henning, ele toca também, ele canta, ele faz podcast a sério, até por isso que eu convidei ele aqui, né? Porque ele é um cara que usa a voz para se comunicar no projeto dele, mas ele canta também de hobby, né? Quando a gente se encontra, ele encontra mais uns roqueiros, os escutador de punk, ele chama a galera pra tocar e pra cantar um pouco. E eu, assim como você, eu tenho uma vivência de espiritualidade cristã, e eu sou uma das pessoas que, hoje eu tô mais na mesa de som, mas eu canto eventualmente quando precisa, não é uma coisa que eu acho bonito, né? Eu acho que sim, é necessário, né? Que a comunidade sofre lá comigo cantando, mas tô lá. Mas por curiosidade, qual é o nome da sua comunidade de fé? Qual é o nome da sua igreja? A minha igreja é a Comunidade Batista da Barra da Tijuca, fica aqui no Rio. É CB Rio, que a gente chama, Comunidade Batista do Rio. Nem sempre eu fui de lá, tem 5 anos que eu tô lá, mas sempre fui da Igreja Batista. Que interessante. Eu tenho amigos da Igreja Batista, a minha esposa é da Igreja Batista. Que legal. Eu cresci na Igreja Presbiteriana, lá no interior de São Paulo. Aqui no Japão eu faço parte de uma igreja japonesa. O meu pastor é japonês, a liderança é japonesa, mas tem uma missionária brasileira para fazer o link entre a comunidade de fala portuguesa e a comunidade japonesa mesmo, que é o que lidera o trabalho, como se a gente fosse uma igreja filha. Todo mundo acha, né? Só que, gente, conversa aleatória, podcaster ama isso. A gente já volta pro negócio de voz e como tem a ver com voz e com comunicação, porque assim, a galera vem pro Japão e muita gente tem ideia de que a pessoa brasileira cristã, quando chega aqui, ela vem para fazer, por exemplo, missão e falar do evangelho, falar da sua vivência de espiritualidade com um japonês que tem uma outra religião, para ele conhecer essa perspectiva da vida, esse jeito de olhar o mundo, de experimentar a vida, de experimentar a espiritualidade a partir do olhar bíblico, dessa caminhada com Jesus, do que a gente entende por Deus, enfim. Mas uma curiosidade, que no caso da minha comunidade de fé, nós brasileiros somos o trabalho transcultural da igreja japonesa. Então eles, no cuidado com estrangeiros da cidade, resolveram adotar a comunidade brasileira. Então, na verdade, não é o brasileiro que veio para cá tentando falar alguma coisa para alguém, mas na nossa experiência é a comunidade japonesa dessa igreja que adotou a comunidade brasileira. E a gente tem ali um espaço nosso pra gente fazer pastel, fazer brigadeiro, fazer feijoada. Tem uma igreja filha, né? Uma sede, né? Tem a sede japonesa e a gente tem esse espacinho nosso ali para poder falar o nosso idioma, viver a nossa cultura, mas eles que cuidam da gente. Então o patrimônio é deles, todo o custeio do ambiente ali é deles. Então tem essa questão do cuidado. Nossa, muito legal. Realmente o que você falou, não imaginava.
É diferentão, né? A nossa experiência é bem diferente. Normalmente são comunidades mistas, né? De imigrantes ou de japonês com brasileiro, com peruano, com americano. Sempre tem essas comunidades mistas. A gente é uma comunidade mista, mas eles resolveram fazer diferente. Até eles cederam um espaço pra gente, derrubaram uma casinha velha, construíram um prédio pra gente usar. E eles estão ali cuidando da gente, né? Fazem 20 e tantos anos já que eles cuidam dos brasileiros dessa comunidade. Eu tô caminhando com eles há uns 10 anos. Chega, gente. Chega essa palhaçada. Vamos correr, volta pro assunto. Fonoaudiologia é uma... Eu ia falar uma religião, olha que maravilha. Um monte de médico TDAH. Fonoaudiologia é uma profissão que nunca me passou pela cabeça. Quando eu fui moleque, eu já estudei mecânica de automóvel, sou formado em técnico de eletroeletrônica, praticamente nunca usei, mas eu tô lá. E tinha muito esse negócio, talvez por influência do pai que mexia com manutenção na fábrica, de viver esse universo, mas eu nunca me passou na cabeça a fonoaudiologia. Então a minha pergunta para você é: a que se dedica esse ramo do conhecimento e do cuidado humano? Mas antes disso, eu vou perguntar pro Renner, que tá aqui no andar de baixo. Meu filho, você lembra o que você foi fazer no fonoaudiologista? Cara, eu não lembro. Fonoaudióloga, muito bem. Fala errado, aí, gente. Eu tenho que colocar no meu efeito sonoro aquele negócio do tapinha. Fazer, acorda, garoto. Então, eu lembro que eu ia. Eu não lembro o período nem nada, mas eu lembro que eu era muito pequenininho, cara. Então, eu não lembro o porquê, não tenho muita lembrança dessa parte, não. Devia ter, sei lá, uns 5 anos. Ah, você era muito pequenininho, cara, Mas eu lembro que eu ia. E eu lembro desse nome. Trocar alguma letra na fala? Pode ser que seja. Minha mãe falou que eu comecei a falar muito tarde. Então talvez tenha influenciado alguma coisa. Agora eu falo pelos cotovelos, né? É isso que eu ia falar, né? Agora também quer tirar o atraso, tem 2 podcasts, fica... Mas então vamos lá. Raquel, para que serve ou a que se dedica um profissional da fonoaudiologia? Porque eu tenho uma imagem de fonoaudiologia quando troca as letras, por exemplo, né? E a minha compreensão de fonoaudiologia não passava muito disso. E de uma experiência que eu tive da minha família ter contato com uma garota surda, que ela fazia fono porque ela conseguia ler o lábio e ela oralizava. Eu tenho amigos músicos que faziam também. Essa é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? A relação de fonoaudiologia com música, ou como o caso da Eriko Okazaki, né? Que é jornalista, não era o que me passava à mente. Eu lembrava de pessoas surdas que faziam para oralizar, que foi a experiência que eu tive quando era pirralho, desse contato que eu tive, e de gente que, por exemplo, pessoas fanhas. Eu tinha gente fanho, na minha escola tinha gente que falava assim, porque e a pessoa tinha dificuldade com a dobra da língua e tal, e aí foi pra fono pra tentar resolver isso, ou gente que usava aparelho, depois começava a falar estranho, ia pra fono pra tentar, enfim, sempre me vinha muito na cabeça o problema, né, alguma dificuldade vai pra fono. E aí música e jornalista e, sei lá, apresentador de programa de televisão não tem problema, né, é outra coisa, né, desenvolvimento, enfim, mas... abre os nossos horizontes sobre a fono, diga. Primeiro, uma curiosidade, você falou aí que nunca passou, né, pela sua cabeça fazer fono. Você sabe que a quantidade de homens na fonoaudiologia é mínima. Na minha turma de 50 mulheres, tinham 2 homens. Caramba. E tem alguma explicação do porquê? Não sei explicar. A gente teve o congresso de fonoaudiologia aqui no Rio, né, brasileiro. Tem um mês. Você via 5, 10 homens, não sei porquê. Os homens não se interessam. No geral, o homem não vai muito em médico mesmo, né? A gente até tinha comentado um dia desses, né? Ah, verdade, a gente fez Inclusive fica aí a dica, viu, gente? Se você procurar por hashtag PodNipoBR no Spotify ou por @PodNipoBR no YouTube... a gente fez um juntadão de homem aqui, a gente recebeu um urologista para falar de saúde do homem agora no Novembro Azul, né, que lembra aí a questão da saúde urológica e também da questão do câncer de próstata. A gente teve um papo interessante excelente, e foi citado, né, sobre essa questão de que os homens fogem muito do cuidado médico, talvez por isso, né,
não se interessem tanto, né? Enfim, teorias da conspiração aqui. Mas vamos lá, então. Gente, a fonoaudiologia é tão abrangente, vocês não imaginam de tanta coisa que a fonoaudiologia cuida, né? A gente cuida de toda essa parte da fala, comunicação, audição, e então são muitas especialidades. A gente faz a nossa graduação de 4 anos, e depois a gente vai para pós-graduação, para especialização, para você ir para aquela área mesmo que você precisa trabalhar. Então, assim, são muitas áreas, né? A questão da audição do trabalhador, que é um trabalho que eu também faço, que o trabalhador, a pessoa que trabalha com ruído, precisa fazer, aqui no Brasil, ele precisa fazer um exame anual de audiometria. Então, eu tenho o meu equipamento, eu vou para dentro da empresa, e aí, naquela semana, a gente faz todos os funcionários, entendeu? Ou se a empresa é menor, e um dia a gente faz a audiometria de todos os funcionários, chama de audiometria ocupacional, que é a saúde aqui na empresa japonesa que eu faço parte, a gente tem nas primeiras semanas de dezembro, primeira ou segunda semana de dezembro, um check-up. Aí tira sangue, exame de urina, peso, aí mede colesterol, mas não sei o que, e inclui a audiometria. Tem um profissional lá para colocar o aparelhinho. Aqui no Japão é no geral. Mesmo o trabalho em escritório também tem esse... Tem anualmente. Aqui é para quem tem uma medida lá, né? Acho que, se eu não me engano, são 85 decibéis que a pessoa tem que estar exposta ao ruído para ela fazer esse exame. Quem não fica exposto ao ruído, aí não precisa fazer. Quem trabalha também com produtos químicos, porque isso também influencia, pode atrapalhar a audição. Produtos químicos também? Sim, alguns produtos químicos, sim. Tem até alguns medicamentos que, às vezes, a pessoa, ou o neném, ou toma alguns medicamentos que podem influenciar na audição. Tem algumas crianças que ficam com a audição debilitada devido a alguns medicamentos que utilizaram. Então, eu já trabalhei também em UTI neonatal, então é mais uma área da fono. UTI neonatal, a gente trabalha com a estimulação dos bebês prematuros para sucção, teste da linguinha. Não é, na minha cabeça, a pessoa que ajuda ali ao primeiro, a pega da mama é fonoaudiólogo? Sim. Eu achei que era enfermeira. A enfermeira também faz, o fonoaudiólogo é mais direcionado para aquele bebê que não consegue sugar, porque a gente cuida de toda essa parte de deglutição, fala, deglutição, audição. Então, é tudo com a gente. Então, aquele adulto também que não consegue, aquele idoso que não consegue engolir, a gente também trabalha, é a área da disfagia, que a gente chama. Que a gente vai trabalhar a parte da deglutição. Então, a gente tem que fazer exercícios para a língua, para a deglutição. Já não é muito a minha área, porque eu não trabalho. Mas em UTI neonatal eu já trabalhei, a gente estimula a sucção, porque o neném fica... na sonda, né, alimentado pela sonda, então a gente tem que estimular a sucção. Ele só sai do hospital quando ele já está conseguindo mamar. Então, a gente fica ali fazendo esse estímulo com exercícios, né, estimulando aqui toda essa área, a musculatura, e aí quando ele consegue pegar, já sugar no peito da mãe, aí ele é liberado para ir para casa. Entendeu? Então, toda essa parte é fono. A fono fala como vai ser a dieta, do idoso também. Como vai ser a dieta, se é pastosa, se é líquida. Ele trabalha diretamente ali no hospital, é a área da fono hospitalar. Tá? Teste da linguinha, para ver se tem a língua presa, né, que as pessoas falam. Então, hoje em dia, a gente, aqui no Brasil, na maternidade, você já tem que fazer esse teste, porque aí, se identificar que tem algum problema, já manda para o dentista para fazer o piquezinho. Já resolve ali, aí depois continua fazendo exercícios para aprimorar. Então, essa é a área hospitalar. Temos a área educacional, onde a fono vai trabalhar dentro da escola, orientando os educadores, os professores sobre questão de problemas que as crianças possam ter, né? Trocas de fonemas. As crianças, muitas delas têm dificuldades para pegar alguns fonemas mais complicados, que é a questão do R,
do T, do D. Então, muitas crianças precisam de acompanhamento. Então, esse fonoaudiólogo dentro da escola vai trabalhar com isso, a questão também do autismo. O fonoaudiólogo trabalha direto com o autista para trabalhar essa parte da comunicação. Síndrome de Down também, a criança com Down, a gente vai trabalhar na comunicação. A questão que você falou do deficiente auditivo, eu cheguei a fazer estágio nessa área, que a gente estimula a comunicação oral. A gente estimula para que a gente vai trabalhando com exercícios para estimular a comunicação oral desse deficiente auditivo. O que mais? É muita coisa, gente, é muita coisa. Na questão da comunicação, que é a área que eu trabalho, a gente trabalha tanto com a prevenção, treinamento, quanto com a reabilitação, porque a gente tem muitas pessoas, muitos profissionais da voz, que por utilizarem a voz da maneira errada, hoje em dia já tem problemas de voz. Então, a gente precisa trabalhar, muitos deles, nessa questão da reabilitação. E na questão da prevenção, para que esse profissional utilize a sua voz da maneira correta, para que ele não tenha problemas na voz. Na comunicação, no canto, também essa mesma questão, prevenção e reabilitação. Muitos cantores com problemas de voz, porque cantam muitas horas seguidas e não têm um preparo. Eu costumo dizer que a nossa prega vocal, né, que é onde... vocês sabem como é que o som é produzido? Eu só sei... Eu sei esse negócio da prega vocal porque a gente tem um podcaster que a gente acompanha há muito tempo e ele tem uma fonoaudióloga, que ele é podcaster, mas ele também é locutor profissional e radialista. Então ele tem uma profissional da voz, que ele chama de Tatá. É lá da equipe acho que do Atletas da Voz, se não me engano, a equipe que ela trabalha. E deve ser Thaís. Sei quem é. Isso. Aí ele chama ela de vez em quando para o programa e ele fala, Tatá, eu confio as minhas pregas para uma pessoa que eu confio, por favor. Aí ele chama e desenvolve, né, fazendo uma brincadeira. Foi aí nessa brincadeira que eu ouvi pela primeira vez a questão das pregas vocais. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, que para mim era corda vocal. E aí, eu lembro ela tentando explicar de maneira oral, né, porque é no podcast, como é que funciona. Mas, assim, é interessante, porque talvez alguém que esteja ouvindo agora o podcast nunca tenha ouvido essa expressão prega vocal, porque não é muito comum, pelo menos, sei lá, mais de 30 anos de vida, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então, por favor, como que é produzido o som dentro da nossa garganta? Gente, primeiro, desculpa pela tosse, mas eu tinha até falado com ele, né, que a mudança de temperatura aqui no Rio tá tremenda. Então, depois eu vou até dar umas dicas aí para vocês como cuidar da voz nessa mudança absurda de temperatura. Então, tá tendo bastante também, é bom saber. Gente, fez um calor essa semana que... Aí no Rio chegou a mais de 45, quase 50, não foi uma coisa assim? Nossa, não sei se vocês acompanharam aí as notícias, que teve show da Taylor Swift aqui, teve até uma foi pessoa... cancelado por causa do calor. Muito calor. E de repente a temperatura mudou. Ontem já foi chuva o dia inteiro, então a gente fica nessa montanha russa aqui. Então não tem saúde que aguenta. Então por isso que eu já estou aqui, já estava aqui fazendo meu aquecimento antes de começar, mas ainda estou aqui com um pouquinho de tosse, então me perdoem aí pela tosse. Mas vamos lá. O som, ele é produzido, nós temos aqui na nossa laringe, tá? Que fica aqui na nossa garganta. Nós temos as nossas pregas vocais, que eram chamadas de cordas vocais antigamente, né? Mas que o nome correto são as pregas vocais, que elas ficam aqui, nessa posição. Assim, aqui na nossa laringe. Elas são pequenininhas, assim, do tamanho de uma unha. Olha aqui, elas ficam atravessadas, assim, elas ficam na posição horizontal. Eu sempre imaginei que a prega vocal estivesse na vertical, não sei por quê. Não, horizontal. Então, a gente inspira, o ar vai para o pulmão, ocorre, né, toda a questão da respiração. Quando o ar volta, né, que o cérebro manda o comando, vou falar, então, coisas assim de segundos, a prega vocal se fecha e esse ar, ele faz uma pressão, que a gente chama de pressão subglótica, empurrando a prega vocal. Quando o ar faz essa pressão, a prega vocal começa a vibrar. E é muito rápido, né? E é nessa vibração que o som é produzido.
na vibração da prega vocal. Por isso que a respiração ela é primordial para a produção da voz. E aí o som ele é produzido aqui pequenininho e ele é amplificado nas nossas caixas de ressonância, que é aqui a nossa laringe, a faringe, os seios da face. Por isso que quando a gente fala, se você colocar a mão aqui, você sente uma vibração quando você está falando. Porque aqui é como se fosse o alto-falante. A voz nasce aqui pequenininha e vem aqui para a fonte, né? Que vem para o filtro. A gente chama que aqui é a fonte. Eu tomei consciência dessa questão do som na cabeça em 2 momentos da minha vida. Em um, quando alguém, eu acho que passando algum exercício de oficina de música em algum lugar, falava para fazer assim, aí depois fazia e a gente tinha que manter, aí ele falava assim, você tem que encontrar a vibração atrás do seu rosto e manter ela estável na mudança da boca. Então, assim, não pode desgoelar quando abre, né? E era horrível, porque a gente não tinha controle. Você abria a boca, parecia que ia tudo embora, né? E depois, isso ficou mais claro a primeira vez que eu coloquei um fone de ouvido para gravar com microfone. Ou quando você fala num microfone num evento, fala que voz de quem que é essa voz, né? Você fala, não, essa é a sua. Nossa, minha voz é muito horrível. Aí o pessoal brinca, né? Fala, eu aguento você com essa voz há 30 anos, né? Se você não gosta dela, a gente já imagina a gente. E que aí a gente não tem noção, né? De que, tipo, a coisa tá dentro da cabeça, o ouvido tá na cabeça, então a gente ouve mais do que os outros, né? A nossa voz, do jeito que a gente ouve, ninguém nunca ouviu, né? A voz que a gente escuta não é a nossa, né? Tem muita gente que não gosta da voz. Mas se você não gosta da sua voz, sinto dizer para você que está nos ouvindo que é essa a voz que é do WhatsApp, que é a sua voz que a gente escuta. Porque quando a gente mesmo está escutando a nossa voz, tem toda a influência dos ossos, né, da musculatura, e quando a outra pessoa está ouvindo, não tem essa influência. Então, a voz que a gente escuta não é a mesma que o outro está escutando. Então, é muito importante. Por isso que muitas vezes a pessoa utiliza a voz de uma maneira errada, porque deixa a voz muito aqui, sobrecarregando a prega vocal. E não é, a gente tem que trazer para cá, para o filtro, né? Para amplificação. Então, quando a gente traz para cá para amplificar, a gente tira a sobrecarga da prega vocal. Que essa sobrecarga aqui na prega vocal é que faz você ficar com problemas de voz. E tem, assim, inúmeros problemas de voz, né? A gente tem a fenda, a gente tem problemas causados por esforço vocal, tem problemas causados por pessoas que já nascem assim, que são congênitos, né? Eu posso dar até aqui, falar de mim. Eu tenho um problema de voz congênito. E deve ter uns 10 anos para cá que eu descobri, porque antes eu tenho um sulco vocal. Na minha prega vocal, ela tem tipo um sulco. E isso eu já nasci assim. Só que no início, quando eu fazia o exame, não aparecia sulco. A minha voz era perfeita. Hoje em dia ela tem uma leve rouquidãozinha. Eu faço exercícios para poder, né, controlar e cuidando da minha voz. Mas no início, minha voz sempre foi muito forte. Eu quase não ficava rouca quando eu era criança, assim, adolescente. E depois, na juventude, eu já começava assim, eu cantava muito, né? E não tinha consciência, porque eu não fazia aula de canto. Não era fono ainda. Então, cantava, me esgoelava, depois metia água gelada por cima, não queria nem saber. Então, quando a gente não tem noção, a gente vai fazendo um monte de coisa errada. E aí, com o tempo, eu comecei a, depois de cantar, sentir minha voz cansada e ficar um pouco rouca. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui para aula de canto. Aí depois, já na faculdade, que eu, né, tive essa consciência, comecei a fazer acompanhamento com exames. E aí apareceu que eu tinha uma fenda. Beleza, vamos trabalhar essa fenda, porque esse sulco vocal, no início ele aparece como fenda. Só depois que você consegue ver que é aquele sulco vocal. E é uma doença congênita, né? Eu já nasci assim, só que ele vai se revelando depois de um certo tempo. Então, eu cuido da minha voz com exercícios para fortalecer a minha prega vocal, para ir eliminando essas quebras, entendeu? Mas a gente tem vários tipos, né? Tanto pessoas que, através de cigarro, que pode causar edemas, esforço vocal,
pessoas que utilizam a voz erradamente podem causar danos à prega vocal, porque a prega vocal ela é um músculo, tá? Então eu costumo falar o seguinte, que não tem o jogador, ele não faz um aquecimento para entrar em campo, para jogar. A mesma coisa aquela pessoa que é profissional da voz, pessoa que fala o dia inteiro, uma pessoa que canta 4 horas seguidas. Se você chega ali sem preparo no seu músculo, você vai causar uma lesão, entendeu? Então é a mesma coisa, uma malhação, né? Eu falo que é uma malhação diária da prega vocal. Quanto você fazendo os exercícios todo dia, você vai condicionando sua prega vocal. Ela fica condicionada, naquele momento que você precisa usar, o seu músculo já está preparado. Então, por isso é importante, né? Você entrando já um pouco aqui, como que eu trabalho com os comunicadores? Eu trabalho na prevenção, né? Na prevenção para que a pessoa condicione a sua voz, para que ela não tenha lesão. E, por outro lado, também, eu trabalho essa parte específica de exercícios vocais, mas também trabalho toda a parte de expressividade, toda a parte de dicção, de medo de falar em público. Eu tenho um curso, eu acho que eu não me apresentei, né? Eu não falei tudo que eu faço, eu esqueci. Eu sei que eu tava olhando no seu Instagram, tem foto sua em canais de televisão, tem foto sua com curso, com oficina, intensivo, voz e comunicação, tem um monte de coisa. Até por isso que eu acabei escolhendo voz e comunicação o nome, porque eu acho que eu achei um post na sua rede que acho que era intensivo, voz e comunicação, alguma coisa. Imersão, voz e comunicação, é o meu curso. Aí eu falei, eu vou deixar que vai ser a praia dela, deixa eu fazer deixa eu contar um pouquinho. Alguns anos atrás eu entrei nesse mundo da TV, que eu amo, que eu sempre queria, e eu comecei trabalhando na TV Record, aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu trabalho na Band TV Rio, atendendo repórteres ali, mas também atendo no meu consultório e também online, repórteres de outras emissoras, de todos que me procuram querendo se aperfeiçoar para estarem melhor na frente das câmeras. Tem um caso de profissionais que trabalhavam na parte de editorial e que tinham um sonho de ir para frente das câmeras. Então, nós trabalhamos e hoje em dia essas pessoas foram contratadas, estão no jornalismo na frente das câmeras, porque estavam preparadas no momento em que é o que eu sempre falo, vocês precisam estar preparados no momento em que a oportunidade surge. E trabalhando com essas pessoas surgiu a oportunidade e hoje em dia a gente tem uma repórter que está aí brilhando numa TV porque estava preparada nesse momento. Começou o preparo antes, entendeu? Então, assim, ela se antecipou. Então, eu trabalho com toda essa parte da TV, tanto de voz quanto de expressividade, dicção, o que falar. Estou falando, por exemplo, eu tenho casos lá de pessoas que estão com nosso carioquês, né, com S muito forte. Eu quero diminuir um pouco esse S, então a gente vai trabalhar exercícios para o S não ficar, que às vezes incomoda quem está ouvindo, né? Vamos diminuir um pouquinho esse S. Eu quero tirar um pouco do meu sotaque, vamos neutralizar um pouquinho o sotaque. Então a gente trabalha com exercícios para neutralizar esse sotaque. Eu estou falando muito, estou com muito vício de linguagem, então eu trago exercícios para a gente trabalhar para esse apresentador de TV diminuir um pouquinho esses vícios de linguagem que ele está apresentando. Os gestos, olha, você está usando seus gestos sempre assim, sempre os mesmos gestos. Vamos treinar outros gestos? Então, faça um trabalho de treinamento ali na TV com eles. Eu assisto todo mundo que fala ali no jornal e vou mostrando para eles, não, que precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo. Eles também chegam para mim, Raquel, quero trabalhar isso, então a gente vai trabalhando todas essas questões, isso ali na TV. E para aqueles também que me procuram, eu tenho pessoas também, eu tenho clientes que dão treinamento nas suas empresas, dirigem reuniões e que precisam se comunicar melhor. Né? Hoje em dia, a comunicação é tudo, né? Às vezes um profissional, ele sabe muito. Eu lembro muito de um professor que eu tinha na faculdade, gente, que ele dava aula de neurologia. O cara sabia muito, mas ele não sabia transmitir o conhecimento dele. A aula dele era um saco, ninguém aguentava. A gente via que o cara era um médico assim, maravilhoso, mas ele não conseguia transmitir. Então, assim, se o profissional ele tem muito conhecimento, mas ele não sabe transmitir esse conhecimento, ele põe tudo a perder. Porque quem está ali ouvindo vai achar um saco.
Então, assim, eu trabalho muito com essa questão da expressividade, como falar, das pessoas que têm medo de falar em público. E isso no meu curso, né? Até que você falou, tem uma imersão que a gente passa um dia ali treinando para pessoas que querem desenvolver sua comunicação, para pessoas que querem perder o medo de falar em público. Então, tem toda uma técnica que vai ajudar aquela pessoa a perder esse medo. E eu tenho vários relatos de pessoas que perderam e que começaram a acreditar mais em si mesmo. Eu vejo muitas pessoas que chegam ali, às vezes até tem uma voz maravilhosa, mas acha que a voz é horrível. Então, eu chego ali, eu valido essas pessoas, né? Aquela questão que eu te falei do acolhimento, do cuidar. Eu chego e falo assim, não... Eu vou aqui... como que é? Jogada de oportunidade aqui. Você tem a imersão, voz e comunicação. Isso. Eu vou lançar uma sementinha de sonho aqui para a gente continuar conversando depois, posteriormente. Pense na jornada voz e comunicação online para você atender podcasters e produtores de conteúdo digital no Japão. E vamos esticar essa prosa depois. Opa, vamos lá. Você tem a imersão, a gente não consegue trazer você nesse momento, mas a gente pode, quem sabe, aí fazer uma parceria e a gente tentar montar junto com a galera, juntar empreendedoras. Conheço muito empreendedora, empreendedores, né, o pessoal de comunicação em YouTube, podcast. De repente faz uma turminha e aí caminha com você aí algumas semanas numa jornada voz e comunicação. Você estipula como é que funciona, mas fica aí, sementinha lançada, né, que aproveitando a oportunidade. Boa. Adorei, Ataque de oportunidade. Vamos falar assim. Então, assim, eu trago a validação para essa pessoa, sabe? Às vezes a pessoa fala super bem, mas as pessoas são muito críticas, né? Eu vejo até na TV, os repórteres se cobram tanto, e eu chego e falo assim, não, foi ótimo, cara, vamos lá. Então, assim, a pessoa precisa desse acompanhamento, desse estímulo, para ela acreditar em si mesma, para ela ver que ela está falando bem, e se precisa melhorar uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai trabalhar. Então, eu tenho várias pessoas, vários clientes que trabalham em empresas, né? Pessoas que precisam divulgar, tem várias pessoas que precisam divulgar o seu negócio, mas têm vergonha. Então, assim, eu trabalho com tudo isso. Pessoas que se candidatam, às vezes, a algum cargo e precisam divulgar, né, o que fazem e não sabem como falar. Então, tudo isso aí eu trabalho. Pastores, que muitas vezes os pastores falam na igreja de uma maneira errada, né? Assim, questão da voz, ou falam alto demais, ou usam muito, são profissionais da voz, né? Como qualquer outro. Cantores, pastores, né? Palestrantes, que vivem ali aquela carga intensa de fala, mas sem ter um preparo. Então, assim, nessa parte da voz e comunicação, a gente trabalha em tudo isso. Tanto na questão vocal, quanto na questão da expressividade, da linguagem verbal e não verbal, né, que são os gestos, a postura. Então, eu trabalho tudo isso com esse meu comunicador, para ele chegar ali e conseguir transmitir a mensagem dele da maneira correta, da maneira que ele atrai as pessoas para parar ali e prestar atenção nele. Você sabia que, você já deve ter ouvido falar de uma pesquisa, que 7% do que a gente fala está na palavra. 35% está na nossa modulação da voz e 68% está nos nossos gestos. Então, assim, se eu falo só a palavra, mas sem ter uma expressividade, tanto dos gestos quanto da modulação da voz, a palavra fica vazia. Você não chega até o emocional da pessoa. Como que você alcança a atenção da pessoa que está te vendo, que está te ouvindo? Quando você mexe no emocional dela, quando você italiano sai na frente, né? Não é? Gesticula muito, mas às vezes fala muito alto, né? Verdade. E você sabe que, puxando esse gancho aí, tem muita gente que chega para mim e fala assim, nossa, mas eu falo muito alto, não sei porquê. E você vai ver, de repente, é de uma família italiana. E aí a convivência da família, a família toda fala muito alto. Então a pessoa acaba falando muito alto e tem problemas de voz por conta disso. Porque foi acostumado a falar muito alto. Então, a minha esposa, ela faz isso comigo direto. Eu começo a falar com ela, faz assim. Menos. Eu tô aqui do seu lado. Ótimo. É porque aí, você falando isso, né? A minha família é de ascendência espanhola. Mas é o tipo de família de que
quando alguém, né, um primo, um tio, alguém arrumava um noivo, uma noiva e levava pra família, o povo ficava tudo assim. Porque aquela mesa, assim, a minha avó teve acho que 9 filhos, ela enfiava todo mundo dentro de casa com os netos, óbvio, a mesa da cozinha, são 8 conversas paralelas na mesma mesa e todo mundo se entendendo. Você imagina a zona, né, criança gritando, marido correndo e 8 conversas na mesma mesa ao mesmo tempo. E aí eu acho que ficou isso no DNA, né? Em 9 ouve quem fala mais alto mesmo, né? Tá certo. Não, cara, era uma muvuca quando a gente chegava lá, assim, 9 filhos, cada um deles tinha em média 3. Aí quando juntava os netos todos na casa da avó, eram as crianças lá roubando carambola verde no pé da avó e a avó ficando maluca, a gente derrubando os vasos de terra e a avó ficando tudo louca com a gente, e as tias e os irmãos conversando na mesa. Você chegava lá, eram uns 50 adultos conversando 70 coisas diferentes na mesa, a gente nem parava lá, porque era uma maluquice, né? Só que assim, todo mundo falava muito alto, né? Enfim, eu tenho curiosidades e perguntas que eu preparei aqui, mas antes disso eu quero abrir a oportunidade pro Reni, que ele tá com uma carinha de feliz. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa, que eu não interrompi a sua fala do negócio da expressividade, que eu fiquei assim, cara, isso aí vai dar um corte. Porque a gente que é podcast, assim, aqui eu transmito ao vivo a gravação, mas eu sempre falo que o meu jeito, e o Reni também faz isso no podcast dele, a live é um brinde a mais. O que a gente está buscando é a captura de som. Então o som vai ser tratado, vai tirar ruído, vai ficar bonitinho, vai com vinheta e vai pro Spotify depois. Mas, enquanto você estava falando, uma coisa que eu nunca tinha pensado é de que o meu podcast, o podcast do Reni e de boa parte do pessoal do coletivo, é em áudio. Tem gente que nem grava nada com imagem, só faz um videozinho, um story depois para dizer que saiu o episódio. E aí é interessante, né, que você falou que 7% é a palavra, 38% é a modulação, só que aí se a gente pegar esses 38 com 7, 45% transformar em 100%, a modulação vai ser 75% do nosso conteúdo, que isso dá para entender porque que o nosso podcast pode ficar chato, né? Porque quando você tem o visual, o gesto vai resolver alguma coisa. Quando a gente não tem, esses 7 mais 38... eles vão virar o todo. E aí quase que, não, dá até mais que isso. Se bobear uns 70% aí vai ser a nossa modulação, que é coisa que aí faz parte das minhas perguntas também, de que a gente que é podcaster por hobby, a gente está fazendo um hobby levado a sério. Mas é hobby, né? Eu tô aqui empreendendo, tentando tocar como microempreendedor individual, a minha pequena empresa. Mas para a grande maioria é hobby. E a gente nunca... Tem coisa que a gente faz porque aprendeu a fazer, mas a gente nem sabe por que faz, né? Você fala alto quando você tá feliz, você fala baixo e pra dentro quando você tá triste, mas simplesmente porque todo mundo se expressa assim, você se expressa também e fica desse jeito, né? Então é uma questão aí que eu quero depois ouvir um pouquinho de como é que a gente pode, a gente que é leigo, assim, leigo na profissão de profissional da voz, leigo na comunicação, faz por hobby porque gosta, ama, né? São amadores, ama a mídia, ama falar no microfone, mas como é que a gente pode desenvolver, né? Ou perceber problemas que a gente pode começar num processo de autocuidado, resolver e até depois chegar aí num acompanhamento com uma fono. Mas vamos lá, Reni, diga aí, que eu sei que esses olhinhos brilhantes de curiosidade. Na verdade... já foi batendo umas curiosidades de coisas que você falou anteriormente, então eu vou acabar voltando um pouquinho, né? Vai lá. Principalmente na parte da saúde da voz, você tinha falado no começo, poxa, eu ia lá, cantava, aí ia beber uma água gelada e ferrava tudo. Por que exatamente isso ferra tudo? É questão de... Tipo, o que acontece no caso, né? Porque eu não vivo sem bebida gelada, cara. Na prega vocal, a água não vai na prega vocal, tá? A bebida não vai na prega vocal, porque na prega vocal não vai o que a gente come, o que a gente bebe. Só vai o que a gente inala. Então, não vai na prega vocal. Só que passa por uma estrutura muito próxima, tá? Então, pode acontecer essa questão do choque térmico. Você está com a voz muito aquecida. Muito aquecida. Então, a gente pede para evitar. Pelo menos nessa hora que você está ali fazendo show... ou falando bastante, você está com a sua prega vocal bem aquecida, então tudo aqui, as estruturas estão aquecidas. Então, nesse momento, água e bebida a temperatura ambiente, para que não aconteça esse choque térmico.
Uma pergunta em cima da pergunta dele, que agora eu fiquei, peraí, faz sentido, realmente. Então, quando a gente tem aquele negócio que você sente que tá com um pigarrinho, parece que parou poeira na corda vocal e a gente toma água pra tirar, na verdade não tá tirando nada. Poxa vida, eu me enganei a vida inteira. Psicológico mesmo, uma coisa. Né? Sabe aquele negócio assim, tô com uma poeirinha aqui, deixa eu tomar um gole d'água pra limpar. Inclusive, fiz isso hoje. Parabéns pra nós. Olha aí, tá vendo, gente? Aqui, ó, é informação de qualidade. Tá vendo por que a gente precisa dos profissionais? Aí, ó. Tá vendo? A vida inteira entendendo, achando que eu limpava. E agora, o que a gente faz pra limpar, então? A gente tem exercícios, tem essa questão do pigarro também. A pessoa que tem muito pigarro precisa verificar também se ela não tem algum problema de refluxo. Porque o refluxo pode causar essa questão dos pigarros constantes. Então, fica aqui a dica para se você tem muito pigarro para você investigar. Aí você vai ter que fazer... Tem a questão também do pigarro, deixa eu falar aqui para vocês, tem a questão alimentar. Quando você vai utilizar a sua voz profissionalmente, antes de vocês iniciarem o podcast, evita alimentos derivados de leite, chocolate, porque isso vai aumentar a produção do muco. Então, isso vai fazer com que você tenha mais pigarro. Então, evita esses alimentos, tá? É legal errado, assim... Cara. É legal, assim, uma maçã, que vai ser um alimento ali astringente, que vai ajudar, uma banana, mas evita leite, queijo, tá? Evita, pode ser um pão integral, mas evita esses alimentos, assim, derivados de leite, chocolate, que são, né, vão grudar ali na mucosa. Eu tinha descoberto não, eu aprendi sobre essa questão do leite quando veio uma banda mexicana fazer turnê aqui no Japão e eles dormiram na minha casa quando tava na minha cidade. E aí eu não lembro se tava frio ou se tava quente, eu acho que tava frio. E eles falaram pra mim desligar o ar-condicionado do quarto, eles dormiram sem o ar-condicionado e eles não aceitaram tomar leite, nem na noite, nem na manhã. Ele falou, não, a gente não vai tomar. Eu falei, o que tem? Eu falei, não, a gente vai cantar, isso vai atrapalhar a gente. Aí eles explicaram, né, que o leite ia atrapalhar porque gera pigarro. Aí até o vocalista, ele tinha eu não sei o que era, eu lembro que era um conta-gotas com algum produto talvez de ervas, de alguma coisa, que ele acordava e falava assim, eu antes de cantar eu costumo usar isso aqui. Aí eu não sei o que era, era um extrato de alguma erva, alguma coisa. Né, eles eram mexicanos. Porque a gente precisa ter muito cuidado, sabia? Deixa eu dar outra dica aqui. A gente precisa ter muito cuidado com esses sprays, com essas balinhas, porque o que eles fazem? Eles têm um efeito anestésico. Eles anestesiam ali o seu trato vocal e você pensa que está tudo bem e canta forçando ou fala forçando a sua voz. Quando aquele efeito passa, a sua voz está pior, porque você forçou a voz e a sua voz, na verdade, não estava boa. Então, quando a pessoa está rouca, né, o ideal é a pessoa beber bastante água, poupar a sua voz e fazer exercícios vocais, tá? A não ser que o médico fale, né, ou você esteja com algum problema na garganta, uma laringite, alguma coisa assim, que você vá ao médico e o médico passe para você um determinado remédio, determinado spray, tem que ter muito cuidado. Porque senão você vai acabar usando a sua voz, forçando mais. Quando esse efeito passar, sua voz vai estar pior. Entendi. Eu vou soltar aqui dois comentários. Você já vai poder completar, Reni. O Felipe, lá do Brasil, ele falou assim, caramba, aí colocou um kkk de risada aqui. Eu pensei que passava pelas pregas vocais aquilo que a gente ingeria. Né? E a Ciliane, né, não sei se ela tá aqui no Japão, deve estar aqui no Japão, porque ela falou boa noite, ela disse assim, parabéns pelo tema. E aí quando a gente conversou sobre talvez bebida gelada e rouquidão e tal, por isso que quando tô usando inalador para asma eu fico rouca, talvez porque a água fica geladinha, não sei, enfim. Mas aí ela comentou. Porque eu não sei o que ela usa, né, nesse inalador, porque a gente usa muito, até uma dica aqui que eu deixo, um investimento para quem é profissional da voz é o nebulizador, porque com essa variação de tempo, tá, para vocês que têm um inverno aí muito rígido, o nebulizador ele vai ajudar nessa questão, porque é uma hidratação direta na prega vocal, entendeu? Quando a gente bebe água,
A água até chegar na nossa prega vocal demora 2 horas. Então, a gente tem que beber um golinho de água toda hora para manter sempre hidratado. Agora, quando você faz a nebulização, a hidratação é direta, com soro, tá? Eu sei que para vocês aí é complicado ter soro, né? Eu ia falar isso, porque no Brasil a gente pode comprar de maneira livre e aqui, se não me engano, precisa de receita. Então, eu já fui atrás de comprar o inalador, acho que eu cheguei até a desfazer, porque eu não conseguia. Você chega na farmácia e fala, eu quero comprar. Por quê? Cadê a receita? Não, mas é pra... Não, mas você tá com que doença? Com água não adianta? O ideal seria o soro, mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o soro. Eu sei porque eu tive essa questão com a Érica. E aí ela fez, entendeu? E aí tem, né, a dosezinha que tem que colocar. E ela fez, e é o que vocês aí precisam fazer, porque como não tem como comprar... Eu vou fazer, cara. Tem inalador, porque o inalador não é difícil de a gente adquirir. É relativamente fácil. Só que depois você não consegue a soluçãozinha soro, lá. Exatamente. Mas seria o soro caseiro normal? Ele funciona? Sim. A gente tem que dar uma... né, tem que... Incrementada. Não, é o jeito, né? O que tem. Então, quando tiver alguém indo do Brasil, aí vocês encomendam. Mas... traz de litro, né? Porque aqui pra gente, a gente compra, né? Tranquilo. Então, mas no inverno... A gente usa até para lente de contato, né? Para tudo. Sim, exatamente. E aí, essa hidratação vai ser direta. Vai direto na prega vocal, porque você está inalando. Por isso que o cigarro é tão prejudicial para a prega vocal, que aquela fumaça vai direto na prega vocal. Mas o indicado seria como? Fazer de prevenção mesmo todo dia, ou, sei lá, tipo, X minutos antes de cantar, se, no caso de banda, como é que seria, assim? Se banda, 1 hora antes de cantar, entendeu? Ou se você trabalha todo dia utilizando muita voz, faz todo dia de manhã. No inverno, faz de manhã e à noite. Entendi. Então é constante mesmo. Intensifica. Uma pergunta besta, assim, mas aqui no Japão tem muito... Eu esqueci o nome daquele negócio de novo. Toda hora me falam e eu esqueço. Que é aquele negocinho que é uma luzinha, às vezes o pessoal coloca óleo e sair uma fumacinha. Aquilo também é água que sai ali... vaporizador? Não é... Ele tem o vaporizador. Umidificador, tipo umidificador. É tipo um umidificador de ar, mas tem um que é mais para uso... Vou colocar assim, uso estético e aromático. E eu tenho um bem pequenininho, eu tenho, às vezes aqui no Japão, como o ar fica muito seco no inverno, a gente compra uns grandes, que você põe um monte de água e é para umidificar e balancear a umidade da casa. Mas tem esses pequenininhos que às vezes o pessoal coloca ali um tea tree, coloca uma lavanda, ele faz. Se tiver só a água pura do lado desse negocinho, ele ajuda alguma coisa ou não? Não, para prega difusor, vocal, não. Obrigado, Ciliane. Isso aí, difusor. Para prega vocal, não, tá? Para prega vocal tem que ser o nebulizador de preferência. Entendi. Tá bom. Porque eu sei que aí para vocês tem vários modelos, né? Então, que eu andei pesquisando. Tem que ser o nebulizador mesmo. Tá? Aí tem aqui no caso, aquele que é uma... Só para... Isso. Não, pode falar. Uma máscara, ele tem um tubo e ele vai... É tipo aquele médico mesmo. É esse daí? Esse serve, mas hoje em dia a gente tem uns que são pequenininhos. Eu tenho aqui, mas não trouxe. Ele é pequenininho assim, você pode usar com pilha, ligado no computador. Poxa, legal. Então, esse eu não conheço, eu nunca vi, não. Aqui no Japão, aqui quando você vai no hospital, eles têm grandão. Só que em vez de ser o com mangueira, eles colocam um negócio na mesa, assim, que parece uma impressora e ele já tem a máscara já nele mesmo. Aí ele colocam as pessoas sentadas na mesa com aqueles negocinhos na cara, assim. É um que às vezes até você não precisa encostar, né? Ele meio tem uma cápsula um pouco maior, assim, né? Não sei. Mas eu dei uma pesquisada com a Érica na época e na Amazon vocês tem, acho que só tem um modelo que é desse jeito que eu tô falando. E aí tem a máscara. E ele também tem um bocalzinho que você pode usar na boca. Por quê? Quando você for fazer, cantar, fazer alguma apresentação, faz usando, colocando na boca. Porque, recebi aqui, ó, meu nebulizador, vou mostrar para vocês. Deixa eu só perguntar, a pessoa que ele passou, por acaso, é sua esposa que fala japonês?
Sim. Fala pra ele arigatou gozaimashita. Eu tinha falado, ele me falou para falar isso aqui com vocês. Eu falei assim, ai, fala ou não falo? Não sei. Mas ele tinha me ensinado. Eu falei, amor, me fala uma palavra para eu falar lá com eles. Ele me ensinou exatamente essa. Boa, boa. Palminhas para o maridão que fala japonês. Muito bem. Mandando bem. Legal. Então, Ele é bem esse parecido aqui, com o de tubo também, né? mas tá vendo? Ele é bem parecido. pequenininho, você pode colocar Esse pilha. negocico de nada aí já é a máquina já. Já. Aqui Caramba. você usa pilha, ou então você Caramba, liga bem mais aqui no portátil. computador. Aí, entendeu? Você pode carregar para o evento que você vai. E aí, quando você está fazendo em casa, ou você não vai ter nenhuma apresentação, você faz assim. Na apresentação, você vai fazer assim. Por quê? Quando você coloca isso eu no já nariz, vi músico no camarim postando esse Isso. tipo. Felipe Silva, qualquer pessoa é recomendado o uso do nebulizador ou só quem trabalha com a voz? Olha, depende do objetivo da pessoa. No caso de quem trabalha com a voz, é por essas questões alérgicas, por essas questões de variação de tempo. Mas a pessoa que não tem problema de voz, não utiliza muito a voz, a não ser que ela tenha alergia, seja uma pessoa alérgica, enfim, que a variação de tempo faça mal para ela. Então é indicado usar. A nebulização não faz mal para ninguém. Agora, só tem que ver essa questão do soro, né? Não sei, pessoas hipertensas, a questão do sódio. Aí sempre é bom perguntar ao médico. Agora, o que eu estava falando aqui, se você vai ter uma apresentação, você vai usar na boca. Por quê? Quando você coloca no nariz, o nariz fica escorrendo. Então, para você não passar nenhum constrangimento, Verdade. aí você vai usar aqui na boca. Vai direto. Entendi. Faz todo E mais uma sentido, né? coisa Que também você eu tô meio usa esse bolado negocinho e a até gente agora. fica, né? Sim. Uma coisa que eu tô meio bolado até agora, do lance de... Não é nem o leite em si, mas é o queijo, né? Tem também um limite de tempo? Tipo, beleza, vou precisar cantar ou Deixa eu entregar. Peraí, eu vou entregar. Eu vou entregar. A esposa dele trabalha. Queijo, né? A esposa dele trabalha numa hamburgueria. E quando ela vai embora pra casa, o gerente deixa ela levar saco de comida, que inclui hambúrguer com queijo. Entendeu? Ele tem isso direto na casa dele. Antes de cantar, é melhor evitar o queijo. Pelo menos antes de cantar. Vale pra gente também que tá então, fazendo live, podcast, essas coisas. Sim. Queijo, leite e chocolate antes da gravação não é uma boa. Não. Eu já tô fazendo errado de novo, porque eu acabei de comer. Come uma banana, uma maçã, entendeu? Aquela bananinha passa, ou então passas. São, então tô equilibrado, porque foi acabei de jantar, comi uma banana, tô equilibrado ali. Isso aí, se salvou. Manda ver, Reni, você acha que tinha mais pergunta e eu acabei atrapalhando, tinha? Não, a pergunta era essa do queijo. Eu tô com essa do queijo na cabeça desde que ela começou a falar. Eu tava preocupado com o queijo. Eu também adoro queijo. É muito bom. Não, queijo é muito bom, mano. É muito bom. Uma lasanha 4 queijos. Nossa, qualquer coisa você com pega, queijo fica melhor, olha aqui, gente, a gente vai fugir do assunto de novo. Você come aquele burritos que tem 3, 4 queijos também? Mano. Burrito é meu aqui fraco, tem ele parece uma panquequinha de pão sírio, vamos colocar assim. Imagina um pão sírio bem fininho, redondo. Eu sei, burrito. Aí ele dobra, só que aqui no Japão tem um que eu acho que tem 3 ou 4 queijos dentro. Aí, cara, é uma bomba de queijo, mas aquilo é delicioso, quente, na hora que tá frio, você tá com fome, você pega, você morde, assim, o bicho estica até lá, vai embora. Muito bom. Antes de gravar o podcast, não pode não. Poxa, não, mas pelo menos depois pode ainda. Se eu falasse que não podia comer queijo nunca mais, eu parava de gravar agora. Nunca mais ia gravar um podcast queijo na não, minha vida. Porque não para o queijo, mas gravar podcast... Esse é o meu limite, exatamente. Muito bem. Olha, Raquel, a gente falou um pouquinho assim, né, da questão da temperatura, né, que ela pode impactar na voz, cigarro, que não é legal, porque vai impactar a voz. Se eu não me engano, eu já ouvi falar que ingestão de álcool também tem algum impacto negativo. Sim. A gente falou aqui da questão do queijo, do chocolate e do leite. Em geral, Isso, né, antes da gravação.
coisas que não são legais. Agora, se a gente virar a chavinha pensando no que seria positivo. Porque, assim, boa parte do meu público, eu não tenho certeza aqui se a Silene que está acompanhando... Silene não, Ciliane de Hamamatsu, que está acompanhando a gente, se ela é, né, uma das pessoas da rede de empreendedores que eu conheci recentemente. Tá? É possível que sim, possível que não, mas é muito comum o pessoal que me ouve aqui são empreendedores, empreendedoras e muitos empreendendo com produção de conteúdo também. Seja porque quer ser influencer, porque tem um canal no YouTube ou faz podcast. E a gente não tem uma formação para o uso da voz. São pouquíssimos os que já fizeram aula de canto. Raramente eu ouço alguém dizer que já fez algum acompanhamento na fono para desenvolvimento da habilidade de comunicação. O único que eu conheço aqui, eu acho que é a Érica, que faz isso. O resto, acho que não conheço ninguém. Mas pensando assim, agora do lado positivo, né? A gente tem esses cuidados do que evitar, mas se fosse pensar pelo lado positivo. A gente que não é um profissional da voz, mas está aqui praticamente vivendo como um profissional da voz quando faz podcast live ou está lá na sua loja vendendo. Que cuidados tomar antes do uso dessa ferramenta, desse instrumento que é o sistema da voz aqui? A gente já falou aqui alguns, né, como você citou. Primeiro é a nebulização, a ingestão de água, tá? E não é... Claro, a gente precisa de água, ela é boa no todo para o nosso organismo, né? Tem tantos litros lá de água que a gente precisa beber por dia. Mas você não precisa exatamente beber tudo de uma vez. Você vai bebendo aos pouquinhos, dando, né? Principalmente quando você tiver, que nem eu estou aqui, ó, mas o meu copinho de água está aqui do lado. Porque a gente está falando muito. Então, se você estiver ali apresentando um programa, ou você está ali num show, parou no intervalo, água. Nunca bebida alcoólica, pelo amor de Deus. Água. Não na hora que estiver utilizando a voz, tá? Fica tranquilo, tá bom? Uma curiosidade, assim, o porquê do não uso o porquê da não ingestão da bebida alcoólica durante um uso da voz tem a ver com a desidratação que o álcool gera ou tem alguma outra coisa no caminho? Também, mas tem mais duas coisas. Primeiro, é que quando a pessoa bebe, ela acaba ficando mais eufórica. Então, ela fala mais alto. Geralmente, quando a pessoa está bebendo, ela não está sozinha, ela está conversando, ela está num ambiente que tem música. Então, ela acaba se animando, fica ali, né, com aquela... fala mais alto e faz competição sonora. O som está ligado e ela quer falar mais alto que o som. Então, pode ter certeza que a pessoa vai sair dali rouca. Né? Você pode ver que quando a pessoa vai para uma balada, bebe, ela volta para casa sem voz. Né? Não, se não total, um pouco sem voz. Então, isso já vai prejudicar a voz. E segundo, que tem o mesmo efeito dos sprays, o efeito anestésico. Tá? Causa esse efeito anestésico da pessoa falar mais alto e a voz está boa e ela força e depois ela vê que ela está sem voz. Então, tem todos esses problemas ali do uso enquanto a pessoa estiver ali exercendo, né, a sua... Fora isso, aí é de cada um, mas ali naquele momento, ou se a pessoa, né, um repórter, vai apresentar, vai entrar ao vivo amanhã. Então, hoje à noite ele tem que lembrar, que o que eu sempre falo com eles, tem que lembrar que dia seguinte você tem que trabalhar esse instrumento de trabalhar a voz. Então, você não vai para balada hoje, você não vai beber, ou se você for, você vai ter aquela consciência, eu sou profissional da voz, o meu instrumento é a minha voz, entendeu? Então, isso que as pessoas precisam ter consciência. Muitos deles, às vezes, não têm. Vão e não querem saber, bebem e chegam sem voz para trabalhar no dia seguinte. Não dá. É o seu instrumento de trabalho, então você precisa cuidar. Então, a bebida alcoólica é essa questão. O cafezinho preto, que o brasileiro tanto ama, também tem algum problema negativo? Eu amo café, mas assim, evita, é o que eu estou falando, evita no momento que você for usar a sua voz. Por quê? Primeiro porque é quente, então o choque térmico tanto no gelado quanto no quente, e tem gente que gosta daquele café pelando, né? Então já desce assim, já desce assim que já deve arrancar tudo. E a cafeína também, que vai causar também essa questão, né, da excitação, da tal, e aí a pessoa acaba falando mais alto. Mas é o que eu estou reforçando aqui. No momento, se você não... esse dia eu estou de folga,
não vou falar, então não tem problema, também não vamos acabar com a sua vida por causa dos seus gostos, né? Então, só tenta evitar quando você estiver usando a sua voz. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu citei, né, que a Ciliane aqui de Hamamatsu, se ela era empreendedora, ela falou assim: eu sou professora e eu acompanho as empreendedoras, mas eu toco e canto e eu amo tudo isso. Então vamos imaginar que a Ciliane ela dê aula um período ou 2 períodos, que aí são pessoas que têm uma jornada com a voz muito longa, né? Porque no Brasil tem professores, inclusive, que dão aula os 3 períodos. Mas imaginando o caso dela e supondo que ela dê um período de aula. E aí, quem trabalha assim, que no meu caso a gente faz podcast aqui, a gente tá agora com 70 minutos de diálogo, intercalando, cada um fala um pouquinho, mas às vezes a Ciliane ela vai estar lá disputando com um bando de crianças, supondo que sejam crianças ou adolescentes, 20 ou 40 numa sala, e disputando a voz e por muito tempo. E nesses casos, como é que lida com isso? Com hidratação, com café, porque tem comida no meio, tem mudança de ambiente, tudo no mesmo espaço. E aí? Pois é, eu não sei como é que é aí no Japão. Aqui no Brasil, geralmente são muitas crianças na sala, o professor não tem microfone, muitas vezes é um ventilador barulhento, que aí o professor tem que competir com o barulho do ventilador, com o barulho das crianças. Então, o que a gente precisa usar? Artifícios para melhorar. Mas, infelizmente, nem sempre toda escola tem condições de oferecer para o professor o que é ideal. Porque o que seria ideal? Uma sala fechada, com menos alunos, com ar-condicionado silencioso e o professor com microfone. Esse seria o mundo ideal, mas muitas vezes isso não é possível. Uhum. Então, o que esse profissional precisa? Se hidratar muito bem, tudo que a gente falou, evitar essa alimentação no momento que ela estiver ali e precisa ter um condicionamento vocal, entendeu? Porque essa prega vocal precisa estar preparada para esse tranco aí que ela vai levar o dia todo. Então, precisa de um acompanhamento com o profissional, precisa de exercícios vocais, que aí a gente trabalha com exercícios, os exercícios que a gente passa, assim, um ou 2 ou 3 a gente consegue passar para todo mundo. Mas o trabalho que a gente faz, ele é personalizado para cada voz, porque uma voz não é igual a outra, né? Uma voz pode até ser parecida com a outra, mas não existe uma voz igual a outra. Cada um tem o seu timbre. A nossa voz ela é a nossa identidade, né? A nossa marca pessoal é a nossa voz. Não existe uma voz igual a outra. Então, os exercícios eles são personalizados, porque aquela pessoa vai ter, por exemplo, os seus hábitos vão ser diferentes do Henning, né? Isso. Do Henning. Então, a sua rotina vai ser diferente da dele. Então, eu não posso dar os mesmos exercícios para você, para ele, porque a sua qualidade vocal é diferente. Ele trabalha cantando, então ele força um pouco mais, precisa pegar alguns tons, e aí o tratamento é totalmente diferente. Por isso que é importante um profissional que seja especializado em voz, não é nem a fono geral. Porque, às vezes, a fonoaudióloga que não é especialista em voz, ela não sabe trabalhar todas essas questões que implicam com o uso da voz, entendeu? A voz cantada, a voz falada, um exercício para um exercício para outro. Então, é um trabalho personalizado. Então, o ideal seria que esse profissional tivesse um acompanhamento para treinar essa voz, para usar com todo esse ambiente, né? Que não é tão propício, mas ele precisa trabalhar. Então, ele vai treinar esse músculo, essa voz, para ter uma voz saudável, para prevenir, né, a futuras lesões. Infelizmente, no meio dos professores, a gente tem muitos com problemas vocais, muitos, justamente por essa realidade que não é a perfeita, né? Toda essa questão de não ter os equipamentos perfeitos para usar, para poupar a sua voz. Então, ele acaba tendo que usar. Mas a gente trabalha os exercícios vocais e sugere também alguns artifícios. Por exemplo, o professor de educação física, a gente insere o uso do apito. Ao invés de você gritar para chamar a criança ou aquela pessoa, você vai apitar. O professor, ele na sala de aula, ele vai andar pela turma, ao invés de ficar só lá na frente.
ele vai andar pela turma para espalhar a sua voz. A gente trabalha com exercício de projeção vocal também, para ele conseguir que aquela voz chegue sem ele gritar. Quando a gente grita, a nossa prega vocal, ela choca uma na outra, ela bate assim, ó. Aí você imagina, você gritando o tempo todo a prega vocal, não tem prega vocal que aguente. Tá? Aquele músculo de tanto bater um no outro, ele vai causar uma lesão. Então, a pessoa não pode gritar, a gente precisa fazer uma projeção da voz e não gritar, são duas coisas diferentes. Eu sou a favor do professor com megafone, cara. Também, é uma solução. A Ciliane, ela comentou aqui, sim, gente, obrigado, é muita criança mesmo, eu bebo 3 litros de água fielmente, não tomo água gelada, nem suco, nem refrigerante, eu só não consigo deixar o café, colocou 3 risadinhas aqui. Mas ela tá de parabéns, tá fazendo, né, uma boa parte. Tá fazendo a lição de casa, né? Tá fazendo a lição só café, tenta diminuir só um pouquinho na hora que estiver dando aula. Eu sei que é difícil, porque às vezes, né, precisa, eu também amo café, mas só tentar evitar um pouquinho. Mas tá de parabéns, Ciliane. Muito bem, deixa eu colocar palminhas aqui para a professora Ciliane. Muito bem, tá acompanhando a live aqui. Ouvinte fiel, interage, a gente fica feliz quando o ouvinte interage. Eu já tive a oportunidade de participar de oficina de canto, workshop de música, essas coisas. E é comum o pessoal passar exercícios de aquecimento. Eu lembro de 2 que é meio besta, que é o que você faz com o beiço assim e fica batendo o beicinho. Existe alguma coisa que a gente que empreende com produção de conteúdo digital, nesse tipo de coisa que dá pra gente fazer, por exemplo, eu sei que eu vou gravar, eu não sei quanto tempo antes, é 5 minutos, meia hora, 1 hora antes, senta e faz, sei lá, esse exercício pra ajudar. Eu já ouvi gente falar de careta, fica fazendo careta pra, sei lá, esticar a cara, sei lá pra que serve isso. Mas enfim, tem alguma coisa nesse sentido que a gente consiga usar, ainda que a gente não seja um profissional da voz, mas quando a gente vai intencionalmente entrar no momento de usar a voz para alguma coisa? Tem sim, eu vou fazer aqui alguns exercícios, vocês vão fazer comigo. Que são exercícios assim, como eu falei, a gente tem exercícios específicos, mas tem alguns que são exercícios globais que a gente consegue passar porque às vezes o exercício ele feito de uma maneira errada, ele pode, ao invés de ajudar, ele pode prejudicar a sua voz. Então, por isso é muito importante que a pessoa procure um profissional, porque às vezes a pessoa tem algum problema de voz e nem sabe. Eu até quero deixar o alerta aqui que rouquidão não é normal. Se a rouquidão persistir por mais de 15 dias, procura um otorrino, faz o exame, porque tem algum problema aí. Tá? Aquela coisa de achar a vozinha rouca sensual, que é charme. Alguma coisa vai ter aí, tem que investigar. Tá bom? Então, o exercício você já falou que é o exercício de vibração de língua ou de lábio, mas esse exercício, todos os exercícios, gente, precisa ter muito cuidado, porque ele não pode ter esforço. Você não pode fazer forçando, tem que ser tranquilo, tá? Então, ó, vibração de língua. Vamos fazer? Eu já ouvi gente falar que inclusive não é necessário nesse da língua especificamente, como se você não souber controlar esse esforço, que eu lembro que a pessoa citou isso, que não precisaria nem usar a voz no caso. Ó. É válido essa observação também? Ou não? Eu sempre trabalho com som, porque no caso a gente está trabalhando a ressonância. Tá? Lembra que eu falei que a voz, a amplificação do som é aqui, então a gente está trabalhando a ressonância. Se fosse só uma questão de dicção, aí poderia ser sem som. Mas como a gente está trabalhando a ressonância da voz, então a gente coloca o som. Quando a gente emite o som, a prega vocal está fechada. Quando está sem som, ela está aberta. Então depende para o que a pessoa vai querer usar. Tá? Esse exercício, quem não consegue fazer pode fazer também não consigo, então junta assim, ó, e às vezes a pessoa não vai conseguir prolongar muito, não tem problema, faz, para, um pouquinho que fizer já tá bom, só não pode ter esforço, só não pode estar tem que sentir que você relaxa e tá...
Inclusive, assim, nos meus atendimentos, eu sempre faço uma massagem aqui, porque eu preciso estar com isso daqui, não pode estar tenso, a laringe não pode estar alta, entendeu? Então, eu preciso estar com isso aqui, ó, solto, liberado. Se tiver tensão, vai prejudicar a minha voz, vai prejudicar a minha prega vocal, e a voz vai sair comprimida. Então, todos os exercícios, sempre com muita tranquilidade. E aí você vai marcar 3 minutos. Sempre 3 minutos. A gente tem pesquisas científicas que comprovam que se você fizer menos de 3 minutos, não tem eficácia. Então, você precisa fazer de 3 a 5 minutos. Coloca o cronômetro, vai fazendo. Respira. Sem nenhum esforço, tá? Sem forçar, sentado numa posição confortável e vai fazendo. Eu já vi gente tentando fazer isso e fazendo isso que eu acho agora que você falou, que me deu a sensação de que a pessoa estava tentando gritar com a língua. Quer dizer que... Então, aí desse jeito a pessoa acaba prejudicando, tá vendo? Por isso que é muito importante ter uma orientação. Porque às vezes a pessoa vê em algum lugar e vai tentar fazer, e aí faz errado e acaba prejudicando, ou então não ajuda em nada, e a pessoa fala, esse exercício não ajudou em nada. Na verdade, a pessoa que fez errado. Então, a gente tem esse exercício, a gente tem um outro exercício também, que você pode fazer, você vai fazer como se você estivesse falando V-U, V de vaca e U, VU, ó. Tenta fazer. Lábio inferior e dente, né? Só que agora a gente vai colocar uma barreirinha, a gente vai colocar o dedo assim, ó. Eu nunca fiz isso na vida, não. Com o dedo é mais difícil. Que difícil. É como se a gente aumentasse a carga na musculação, sem o dedo e com o dedo. E depois a gente vai aumentando aqui, ó, vai colocando até ficar assim. Até ficar a mão inteira? Até ficar a mão inteira. A gente começa com 1, passa para 2, aí uma semana e 1, depois na outra semana. E eu teria que... A meta, eu consegui manter essa vibração mesmo com peso. A gente dificulta um pouco a saída de ar. Então, acaba que a amplitude do ar dentro da boca ela é maior. Então, é como se a gente estivesse aumentando a carga. Esses são os exercícios específicos para a voz, para a ressonância. Agora, eu tenho um exercício também, vou pedir para vocês pegarem aí uma caneta. Vocês já devem ter visto esse exercício. Deixa eu pegar aqui também um lápis. No caso, esses 2 exercícios que você passou, os 2, é no mínimo 3 minutos, né? Isso. 3 a 5 minutos, 3 minutinhos. A caneta, tá? Direitinho, higienizada, a sua caneta. Aqui você pode trabalhar a sua dicção. Para você que é repórter ou apresentador, você pode pegar o seu texto, colocar a caneta aqui na boca e você vai falar o texto assim, ó. Porque você trabalha... Isso dá muito trabalho. A língua não tem espaço para trabalhar. Não sai nem a sílaba. Agora saiu. Trabalhar. Difícil falar assim. O resto desse jeito. do podcast, agora a gente pode fazer desse Eu jeito. vou gravar um Vamos fazer podcast assim. inteiro desse jeito. Eu acho uma maravilha. Tá perfeito? Esse exercício, você trabalha toda essa musculatura aqui, ó. E aí, quando você tira, você vai falar, você sente que as palavras saem, assim, né? Uma articulação muito melhor, muito bem mais articulado, as pessoas conseguem entender melhor. Então, para você que tem problemas de dicção, para você que trabalha com a voz, né, até mesmo cantando, esse exercício é bem legal. E um outro exercício que a gente pode aliar também, é parecido com esse, mas para aquelas pessoas que falam muito rápido, você pode pegar um texto e articular esse texto exageradamente, por exemplo, falando assim, articulando bem as vogais, prolongando as vogais, porque quando você articula dessa maneira, você não consegue correr.
Então, você já vai treinando, você vai conseguindo falar mais devagar. Isso são para aquelas pessoas que falam muito rápido, acabam se embolando, ninguém entende o que a pessoa fala. Então, esse é um ótimo exercício para você que fala muito rápido e que precisa falar um pouquinho mais devagar. Esse exercício da caneta, a gente tem aqui no Japão de uso cotidiano na cozinha, que é o hashi, só que ele é mais fininho. Você acha que funciona também? Acho que sim, é o mesmo propósito, né? A mesma questão é ter uma barreira aqui no dente para te forçar a usar essa musculatura aqui, porque muitas vezes a gente não usa, né? Muita gente fala sem mexer a boca, sem abrir a boca, e aí quem está do outro lado não entende nada, porque é uma coisa muito importante na comunicação, que a comunicação ela não é só o que a gente fala, ela é o que o outro entende. Então, assim, não é, eu vou falar de qualquer jeito e que se dane, né? Eu ouvi essa frase num podcast hoje ou ontem. Eu acho que foi hoje, inclusive. Que a pessoa falou de que ela trabalhava, assim, contando um relato, que ela trabalhava num setor e, sei lá, talvez de alguma produção de conteúdo digital dentro da empresa, alguma coisa assim. E numa reunião importante lá, o responsável disse, não, porque o setor onde fulano e fulano trabalham é insignificante. Dentro do contexto que ele estava colocando. Aí o pessoal do setor bateu na porta dele e falou, qual é? A gente rala pra caramba, vou deixar essa bagaça rodando pra você jogar numa reunião, vou olhar pra cara da gente sentado lá e falar, não, mas você tem que entender de que quando o responsável disse isso, ele não estava querendo dizer isso. Ele falou assim, foi só o jeito de comunicar. Ele falou, o jeito de comunicar não, comunicação, ela falou assim, não é o que a pessoa fala, é o que a gente entende. Porque a pessoa estava falando, por exemplo, de reportagem, podcast, YouTube. Quando você fala, você é responsável por aquilo que você falou. Então tem que tomar cuidado, porque a comunicação é aquilo que a pessoa entende também. Exatamente. Então, né, desculpa ter esse devaneio, porque foi a mesma frase. Não, comunicação. foi ótimo. E exatamente isso, não existe aquela coisa de, eu falo do jeito que eu quiser e que se dane. Não existe isso. Você quer ser um profissional bem conceituado, se você quer ter um profissionalismo, até mesmo na vida pessoal, quantos problemas a gente não tem por conta da comunicação. E eu não sei se já aconteceu com vocês alguma vez, de às vezes você falar e a pessoa fala assim, mas calma, você tá tão nervoso, por que você tá nervoso? Aí você fala assim, não, mas eu não tô nervoso. Já aconteceu isso alguma vez com vocês? Que a pessoa entende, é a maneira como você fala. Você não está nervoso, mas a entonação que você usou, o jeito que você falou, passou para outra pessoa que você estava nervoso. Não era aquilo que você estava sentindo, mas o jeito de falar passou aquilo. Então, assim, são muitos detalhes, são muitas coisas. Até mesmo na nossa vida pessoal, a questão da comunicação, às vezes, atrapalha. Porque você não se comunica de uma maneira assertiva, de uma maneira que o outro entenda realmente a mensagem que você está querendo passar. Às vezes você já reparou que, assim, às vezes uma frase, você fala de um jeito, ela passa uma determinada mensagem. Se você mudar a pontuação, a entonação, você passa uma mensagem completamente diferente. Então, assim, como a nossa comunicação ela é ampla, é diversificada e que a gente precisa ter cuidado. Porque às vezes a gente entra numa saia justa, né? Falando de um jeito e a gente quer se expressar de uma outra maneira, mas se expressa de uma maneira errada e passa uma mensagem completamente diferente daquela que a gente queria passar. Eu percebi isso recentemente. Eu gravei um episódio e no episódio eu estava tecendo um comentário e ouvindo depois do comentário, a impressão que eu tive é que ele tomou um outro sentido que acabou dizendo uma outra coisa. Que era, sei lá, eu estava falando sobre adaptação cultural. Só que quando você ouve as escolhas de palavra que eu fiz, parece muito mais uma questão de relacionamento interpessoal do que da adaptação cultural. A pessoa que chegou num país, tem aquele período de dificuldade ali e tal. E aí ficou um negócio assim que depois que eu ouvi, falei, cara, isso aqui deve ter ficado muito chato pra pessoa, porque ela é casada, né, e tava interagindo, porque soou com duplo sentido. Eu tava querendo falar da relação de um imigrante com um novo país.
Só que soou como se eu estivesse falando, sei lá, do casamento. Ficou um negócio muito estranho. Eu falei, cara, mas não foi isso que eu disse. Sim, foi o que eu disse, mas não... Na pessoa, se ela percebeu, não sei se ficou chateado ou não, depois a gente acabou não conversando, mas eu percebi depois ouvindo. Eu falei, nossa, não era isso que eu tava falando. Assim, eu vi o que eu falei, mas não era o que eu tava querendo dizer, né? Vamos colocar assim, né? Estranho. Pois é. Uhum. Você vê como que é importante, né? A comunicação. Raquel, eu vou tomar a liberdade de encaminhar para o final, porque eu tinha prometido para você que ia falar 60 minutos, a gente tá 90 aqui, e eu tô esticando esse bom, né, esse gente? papo tá bom, mas eu quero ser fiel ao meu compromisso com você, até porque você tem rotina, você tem atendimentos. Então, eu vou soltar uma pergunta que eu tinha combinado com você, né, de que se acontecesse de chegar no final, a gente tem alguma coisa que você acha que é muito relevante, que poderia ter sido dito nesse bate-papo e ainda não foi dito, ou que a gente não podia ir embora sem dizer, né? O momento você pode deixar aí como uma consideração final. Eu vou deixar aqui, viu, gente? Eu vou ficar no pé dela pra gente sonhar esse Jornada Voz e Comunicação aí 2024, quem sabe a gente tem um tempo aí de um encontro, 2, 3, 4, 5, não sei. Vamos ver o que a gente consegue pensar junto aqui, a gente sonhar. Já precisa, né? Que a gente faz tudo errado. Eu, principalmente, fiz tudo errado até agora, de todas as coisas que ela falou. Então, mas fora isso, precisa muito. E a gente quer melhorar, viu, Raquel? A gente tá aqui, muita gente boa, fazendo produção de conteúdo por amadorismo, no sentido de amar aquela mídia, ou porque quer empreender mesmo, e encontra na internet um jeito de viver diferente do que é a fábrica, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Mas, enfim, não interrompendo de novo, né? A sua consideração final, caso tenha, né, alguma coisa que poderia ter sido dita ou perguntada e você acha que acabou ficando de fora, mas que deveria ser pontuado. É mais assim uma mensagem final que eu deixo para vocês. Que vocês, todos, né, que estão ouvindo, assistindo, enfim, acreditem no potencial de vocês, não fiquem achando que vocês, eu não consigo, não sei falar direito. Acreditem e preparem-se. O segredo da comunicação, da boa comunicação, é a preparação. Então, nunca deixem para fazer as coisas em cima da hora, nunca deixem para as coisas irem acontecendo. Não, prepare-se. A pessoa, ela não nasce com o dom da comunicação, ela aprende a se comunicar bem. Então, a comunicação, ela é treinável. Então, treine. E isso que eu faço com os meus clientes, a gente treina. Então, se prepare, separe o assunto que você vai falar. Se você vai gravar um vídeo para divulgar o seu negócio, prepara um texto, escreve tudo que você vai falar. Depois você vem e sublinha aquelas palavras que você quer enfatizar. Eu trabalho muito isso com os meus clientes, sublinhar a palavra. Porque quando a gente deixa muito na nossa mente, fica tudo muito jogado. Então, coloca as suas ideias no papel, sublinha as palavras, marca onde você tem que respirar, porque muitas vezes a pessoa vai falando, esquece de respirar. Então, marca onde você precisa respirar, se prepara, treina, grava várias vezes antes de divulgar nas suas redes sociais. E um outro exercício maravilhoso, gente, se assiste, grava, vê o que você errou, vê o que precisa mudar. Esse é o treinamento. O seu cérebro, ele precisa ver. Eu posso chegar aqui e falar para você, você usou vícios de linguagem, você não respirou corretamente. É uma coisa. Quando você assiste, você consegue depois se lembrar daquilo. Quando você vai fazer, você consegue lembrar e evitar. Então, eu treino muito isso é comprovado. Eu treino com os meus clientes. Quando eles visualizam, quando eles veem o que eles fizeram de errado, eles conseguem se lembrar e virar a chave e voltar e fazer diferente. Então, veja o que você fez. Sempre assista os seus vídeos, seus trabalhos e treine, se prepare e acredite em você, porque você é capaz. Muito bem, palavras de Raquel Melo, fonoaudióloga lá do Rio de Janeiro, passando calorão lá. Muito bem, né? E o Reni, a gente sabe o quanto é importante se ver, mas no nosso caso, a gente que é editor de podcast, a gente grava, depois a gente se edita. Aí chega quando você tá cortando o 79º, né? Aí você fala, Deus do céu, pra que tanto né?
Aí na Começa com outra uma brincadeira, gravação, inclusive, de fazer contagem do né dos outros, né? contagem do Fazia né, isso. contagem de an, aí depois Gente, você por fica que, tão né, que a irritado. gente tem tanta mania do né? Por quê? E aí é interessante que a gente vai editando, chega uma hora que a gente começa a mudar a fala por preguiça da edição. Eu falo, não vou mais falar né, porque eu tenho que tirar tanto né. Porque tem pessoas que quando chegam num nível muito hard da coisa, então, né, poxa, eu fui lá, né, porque não sei o que, né, a pessoa fala numa frase tem 3, né, a gente que é editor fica maluco, porque você tem que, assim, 2 horas de papo, você corta centenas de né e de an. Né? Então a gente acaba melhorando, realmente, pra gente ajudou, né? A gente que edita, você gravar e se editar. Sim. Melhora O na Reni é mesmo, raiva, né? ele é mesmo uma pessoa Melhora que na base do ódio. da pancada. Ele sempre fala pra mim, pô, você fala bem pra caramba, você é mó desenrolado, não sei o que. Eu falei, velho, isso aqui é edição ao vivo. Eu já vou falando, pensando se eu vou soltar um negócio no meio que... É justamente o treino, né? Treino, quando você começa a fazer aquilo várias vezes, você vai treinando, já vai vendo que tá errado, que deu certo, e aí você vai aprimorando. Até em questão de banda mesmo, a gente costumava, quando tinha uma banda ativa, né? A gente costumava gravar os ensaios para ouvir depois, que a gente sabia onde a gente estava fazendo errado ali. Sim. Mas se ouvir realmente é importante demais. Isso ajuda pra caramba. Raquel, se você tiver curso, se você tiver book, audiobook, podcast, programa de... Enfim, fica à vontade. Pode fazer o seu jabá, fazer essa divulgação também, ajudar aí na expansão do teu trabalho nas internets. Fique à vontade. Rede social, LinkedIn, YouTube, o que você quiser. Gente, eu vou pedir para vocês me seguirem no @RaquelMeloFono. Lá vocês vão acompanhar todo o meu trabalho, vão estar por dentro da minha agenda. Para ano que vem, vamos ter novamente a edição dessa imersão, que é presencial aqui no Rio de Janeiro, mas a gente vai ter também uma edição online. Então, para vocês que quiserem participar, que estão aí longe, podem participar dessa imersão online. E eu também faço treinamentos individuais. Muitas pessoas me procuram, tanto online, né, assim como eu atendi a Érica, que mora aí no Japão, eu atendo pessoas dos Estados Unidos, de outros estados aqui do Brasil, e atendo também presencialmente no meu consultório. Então, se você conhece alguém que mora aqui no Brasil, mora no Rio, que quer um atendimento presencial, pode me procurar, me chamar ali no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de conversar, de explicar como funciona o meu trabalho. Contem comigo aí. E ali no meu Instagram vocês vão ver várias dicas, vários direcionamentos, exercícios e várias explicações sobre essa questão da comunicação. Vocês me acompanhem ali que vai ter muito conteúdo bom. E a gente fica torcendo aqui pro maridão botar a mão no bolso e trazer Raquel Mello para passear no Japão, né? E a gente faz a imersão voz e comunicação ao vivaço aqui no Japão e vai ser muito massa. Renin, com umas caixas de inalador e soro, né? Fisiológico. Na mala de... As suas redes sociais, a sua propaganda. Opa! Bom, @DropzillaCast, a gente tá em tudo quanto é canto aí, Deezer, Spotify, tirando o About, né, que é o nosso quadro musical, que agora só tá no Spotify pra gente poder usar música. Como a gente sempre tem falado aí, se for falar sobre música, fica melhor quando você pode colocar as músicas no episódio, né? Então, se quiser saber um pouco mais sobre o Japão, não da parte tão tradicional assim, mas as notícias mais escrachadas, talvez, acho que eu posso definir dessa forma, né? A gente tá lá também, DropzillaCast. A gente estava com uma pausa devido a mudanças físicas, literalmente, né? De apartamento, então demora um pouquinho para instalar a internet de novo, então a gente ficou um tempo aí sem episódios, mas a gente está de volta, né? Tanto é que eu tô aqui, valeu Carlinhos, né? E é isso aí. Então procurem lá, @DropzillaCast, espero que vocês curtam aí o nosso conteúdo, beleza? Valeu, galera! Valeu, muito Carlinhos, bem, o cenário valeu, tá Raquel. bonito. Prazerzaço, viu? Prazer. O cenário tá bonito e eu sempre fico valeu, na expectativa de ouvir o Japão Aleatório. O Japão Aleatório é uma maravilha maravilhosa. Vai voltar. Vai ser bom demais. Talvez não vá ter esse mês, porque por causa das mudanças não tive tempo de escrever aquela pauta toda, né? Mas Roteiro maravilhoso, com direito logo a desgraça tá aí. aleatória Logo. e tudo mais. Exato.
Muito bom. Gente, se você quiser acompanhar meu trabalho, no Instagram, onde eu estou bem ativo, NabeCastJP. Se você quiser acompanhar as gravações, por exemplo, quinta-feira eu vou estar ao vivo, mas não vai ser nem o Diálogos Motiori, nem o podcast Você Também Pode, que é onde eu falo sobre produção de conteúdo para produtores de podcast. Eu vou estar em parceria com o pessoal de uma ONG, a gente vai estar fazendo uma live para falar sobre questões relacionadas a esses 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Então a gente vai ter uma live ali no meu canal do YouTube também. Então se você me acompanha no YouTube, @NabeCastJP no YouTube, vai ter algumas coisas, bastidores de gravações, passeios, sei lá, cobertura de evento. Então é um pouco eclético o meu YouTube, tá? Se você quiser ouvir apenas o Diálogos Motiori, minha sugestão para você é ir no Spotify e jogar lá Diálogos Motiori. Tem conteúdo no feed do Spotify que não tem no YouTube, tá? Então, se você quiser ter uma experiência completa, assina o YouTube e o Spotify, que tem coisa que tá só no YouTube e tem coisa que tá só no Spotify. Mas, na maneira geral, né, 70% aí tá tudo nos dois canais. Se você gosta do LinkedIn, eu tenho a página NabeCastJP no LinkedIn, na verdade, NabeCast Podcasts e Multimídia. E eu tenho o Carlinhos Vilaronga no LinkedIn também, então de vez em quando eu coloco um pouquinho por lá, agenda, um evento que eu participei ou alguma coisa mais importante, vai lá pro LinkedIn. Beleza, gente? Vou falar uma coisa que eu lembrei. Diga, claro. Os dois lembrando. Você falou do Spotify, eu lembrei que eu tenho a minha coluna, eu tenho uma coluna na rádio, na Band News aqui do Rio, e ela tá no podcast. Só colocar meu nome, Raquel Melo, a coluna Fale Bem. Vários legal. Também, boa. você consegue ouvir no podcast. A gente deu uma pausa agora, porque ano que vem a gente vai voltar com outro formato aí, que não é surpresa, mas quem quiser ouvir, pode colocar, só colocar Raquel Melo, Fale Bem, que vai aparecer lá no Spotify. Ah, coisa linda, tá vendo aí, ó? Raquel Melo é bom que agora quando ela falar isso, o Diálogos Motiori aparece junto. É mesmo, né? É justo. Diga, Reni, o que tu lembrou? Start, né, cara? Ah, é verdade, seu traíra. Tá aí, você faz parte do podcast e não fala nada. Outro podcast que eu faço parte, o Press Startcast, que eu faço lá junto com o Will, né, cara? E o Andrei também. O Andrei faz tempo que ele não grava junto com a gente, mas oficialmente o Andrei tá lá, né? Que é um podcast onde a gente conversa com brasileiros espalhados pelo mundo aí. Então, se você quer saber um pouquinho do ponto de vista de brasileiros que imigraram para outros países, né? Então, no caso, ponto de vista de morador, não é ponto de vista, no caso, de turista, né? Turista. Geralmente a visão é diferente. Então, Press Startcast, cara. Só dá uma procurada lá. Tudo junto, Press Startcast. Consegue achar aí também nas redes sociais e nos agregadores aí de podcast da preferência de vocês. Beleza? Muito então, Will, bem. fiz o jabá agora por nós aí, cara. Tá pago, viu, Will? Tá pago. É justo. Bom, e é isso, gente. Para encerrar, @podnipobr. Pod de podcast, POD. Nipo de Nipo, né? De nipônico e brasileiro de BR. Então é podnipobr. Lá você vai ter todas as informações da terceira semana Podosfera Nipo Brasileira, que começa nessa sexta-feira, para quem tá ao vivo aqui, dia 25 de dezembro, não, 25 de novembro, com transmissões ao vivo, palestra, workshop, webinário, enfim, vai ter uma pancada de coisa. Então acompanha lá, se tiver dúvida me chama nas redes sociais, eu passo os links para você, porque é material bom, com gente boa e é gratuito para ajudar você aí na sua jornada de produção de conteúdo. Raquel, uma vez mais, muito obrigado, a gente dobrou a aposta aqui, tá chegando em quase 2 horas da minha promessa de 60 minutos, então palminhas para a nossa convidada, mas... a convidada está terminando a live sorrindo, então quer dizer que é uma amizade que está aí plantada e que foi um papo bom. Honrado por você que nos acompanhou aqui, agradecimentos a quem estava aqui. O Pedro Melo, que eu imagino ser seu esposo, quando eu falei arigatou gozaimasu, ele falou aqui doitashimashite. Muito bem, palminhas para o nosso japonês que não é japonês. É engraçado, ele falando japonês vindo aqui para o Japão, ele vai se divertir bastante. Eu tenho muitas portas abertas, inclusive profissionalmente, por não ser descendente. Eu sou descendente de espanhol, tenho olho verde, cara de estrangeirão. Quando eu abro a boca e começo a falar japonês com o povo, eu tenho, às vezes, muito mais espaço social do que o Renan, que tem olho puxado e, às vezes, não fala, né? Um Nikkei, que não fala japonês, ele sofre menos, ou não, melhor, ele sofre mais do que eu. Porque, talvez, na visão eu tenho uma cultural... sorte nessa. Meu nariz não é de japa, cara.
Aí você sai fora da lista. Eu passo como gringo pra eles. Porque pra eles, quando você tem traço muito forte, mesmo. É uma coisa assim, você é japonês no sangue. Era obrigação sua saber por que esse cara que não tem nada a ver com a nossa raça fala e você não. Então, existe um trato diferente com um Nikkei que tem cara de japonês e não fala, com estrangeiros que falam. Mas é isso. É isso, gente. A gente tá terminando aqui. Finalmente finalizando. Para a alegria de todos, a gente se vê na próxima live. Até a próxima. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.